Alô você, meu aluno. Vamos completar a ideia do ato administrativo indo para um tema que é muito cobrado em bancas de ACESP-UNB, FCC, ESAF, enfim, em todas as bancas de concurso público do Brasil, que são bancas conceituadas, que são bancas sérias, que trabalham com o tema ato administrativo. O tema da aula de hoje é convalidação, a teoria da convalidação. O que a gente vai estudar na teoria da convalidação? A gente vai estudar como é que funciona as regras do ato nulo. Meu povo, acompanha comigo aqui. Na teoria da convalidação, lembrando que a gente está dentro do tópico ato administrativo, a gente lida com o ato nulo de duas formas. Ou o ato nulo é de vício sanável, ou o ato nulo é de vício insanável. Ou seja, eu estou pegando um ato nulo e dividindo ele sobre duas perspectivas. O que eu estou usando aqui para explicar o que é o ato nulo é a teoria dualista. Ou seja, teoria dualista do ato nulo. Até bem pouco tempo utilizava-se a teoria monista. Então você já sabe. O que vai se colocar para fins de concurso público é: se caiu uma questão, é correto afirmar que o ato administrativo, no que tange ao ato nulo, usa-se a teoria da corrente majoritária doutrinária, a teoria dualista. Você vai dizer que está o quê? Você vai dizer que está certo. Então vamos lá. Aonde está previsto atos de vício sanável e vício insanável? Eles estão previstos na Lei 9.784 de 99, que é o Processo Administrativo Federal. Quando você fala vício sanável, a gente tem uma ideia de que o vício é anulável. O que é vício anulável? Vício anulável é aquele que a administração pode anular ou não. E a gente tem o vício insanável. Qual que é o vício insanável? Vício insanável é aquele que os atos são nulos de toda a prova. Você não tem o que fazer. Então, tanto no vício sanável quanto no vício insanável, a gente tem que vício sanável é a mesma coisa que anulável, ou seja, a administração anula ou não, e vício insanável é o ato nulo que obrigatoriamente tem que ser anulado. Lembrando que eu estou usando a teoria do ato nulo, a teoria dualista. Bem, qual é a diferença? Por que o ato é de vício sanável ou vício insanável? A gente tem algumas regras na lei que a gente tem que colocar aqui no quadro. Quando um vício da administração pública pode ser sanável, ou seja, pode ser anulável ou não. Aí tem alguns requisitos, tá? Primeira coisa, o agente tem que estar de boa fé. Segunda coisa, não pode causar prejuízo. Aí você fala assim, Evandro, prejuízo para quem? Não pode causar prejuízo para a própria administração, tampouco para terceiros. Primeiro, segundo requisito. E a gente tem o terceiro requisito para ser considerado o ato de vício sanável ou anulável, que é a administração tem que querer, ou seja, é critério de discricionariedade. E quando o vício é insanável, ato nulo, eu vou marcar um ponto só que você não vai esquecer. Ato nulo é sempre quando a gente tiver de má fé. Para isso, eu vou jogar tudo isso que a gente viu dentro de um exemplo. Vai ficar mais fácil para você. Imagine a seguinte situação. Imagine que num concurso público, exista 200 vagas. Imagine que nesse concurso público, para cargo efetivo, que você sabe, para trabalhar na administração direta ou indireta de qualquer dos poderes, da União, dos Estados, do DF, dos municípios, seja União, Estado, Distrito Federal, município, seja autarquia, fundação, sociedade de economia mista ou empresa pública, ocorre a obrigatoriedade de concurso público, de acordo com o artigo 37 da Constituição. Então tem que fazer concurso para cargo efetivo. 200 vagas para o cargo X. Aí você imagina que 180 candidatos fizeram concurso e passaram na boa. E dessas 200, 20 candidatos compraram a vaga. Aí fica fácil, né, meu povo? Fica fácil você delimitar quem está de má e quem está de boa fé. Eu pergunto para você em casa, quem está de boa fé? Você vai falar, não, Evandro, boa fé é quem pagou a inscrição, quem estudou e fez o concurso. Quem está de má fé? Quem está de má fé é quem fraudou o concurso público. Você estuda tanto, né? Olha o que você está fazendo, a gente está se matando. Um se matando dando aula, outro matando estudando, fazendo exercício, corrigindo, indo em livro.
tendo uma expectativa para chegar na prova e acertar. E aí a gente faz o quê? A gente se depara com 20 candidatos que compraram a sua vaga. Aí você fala, Evandro, por que ele comprou a minha vaga? Ele comprou a sua vaga porque se você era o 192, você perdeu a vaga porque teve um cara que comprou a vaga no seu lugar, ele não estudou e ganhou. Isso é injusto. Então ele está de quê? Está de má fé. Aí imagine que todos eles trabalhem por um período de 2 anos. Muito legal, né? 2 anos trabalhando. Com 2 anos acontece o seguinte, o Ministério Público vem e descobre que o concurso foi fraudado. O MP vem, descobre que o concurso foi fraudado, avisa para a administração e já entra com uma ação. E aí, o que faz? A gente obedece à regra da súmula 473 do STF. Se o ato é de caráter nulo, ou seja, se o ato é ilegal, anula-se o ato. Efeitos retroativos, ex tunc, AT, que a gente já estudou. Então, o que acontece? Se você simplesmente anula o ato, MP chegou, avisou a administração, entrou com uma ação, descobriu que o ato era ilegal. Amigo, vai ter que anular. Agora eu pergunto, qual ato vai anular? Olha só, todos os servidores foram nomeados, tomaram posse e entraram em exercício, correto? Então eu tenho nomeação, posse e exercício. Só que na verdade eu tenho 4 atos. Eu tenho o primeiro ato, que é o concurso, segundo, nomeação, terceiro, posse, 4, exercício. Aí o Ministério vai chegar e vai falar, olha, o ato é ilegal. Aí você vai emendar as aulas. Ato ilegal é ato que é? Ato que tem que ser anulado. Os efeitos na anulação é ex tunc. Sendo ex tunc é o que? Retroativos à data do ato. Então, simplesmente o MP vai chegar e vai fazer isso aqui, ó. Ó, o que ele vai fazer, ó. Ele vai retornar e vai simplesmente matar o primeiro ato da administração. Assim que ele matar o concurso público, na sequência ele mata a nomeação, posse, exercício. Por quê? Para cargo efetivo, aquele que você passa pelo probatório e fica estável, não existe nomeação sem concurso público, não existe posse sem nomeação e não existe exercício sem posse. Então matou o primeiro, matou a sequência. Aí você fica revoltado, né? Evandro, quer dizer que se o ato é nulo, retroagiu, matou tudo, pega esses 200 que estavam trabalhando, que tinha 180 que entraram ok e 20% que entraram pela janela, você manda todo mundo para a rua? Manda todo mundo para a rua. Porque o concurso público é o primeiro ato, detona todo mundo. Essa daqui era a chamada teoria monista. Essa não está valendo para a gente. Porque ela é injusta. O que é teoria monista? Então, a teoria monista é aquela que diz que se o ato é nulo de toda a fé, você volta, retroage e anula. É a regra que a gente usa o quê? No ato ilegal para anulação efeitos ex tunc. Tranquilo? Ô, meu povo, não vai me confundir com isso aqui com a matéria comum que a gente tinha dado, de anulação e revogação. Para quem não lembra, deixa eu jogar o esquema aqui no quadro para vocês. Anulação e revogação. Que a ideia, meu povo, é que você está na internet me vendo, mas a ideia é como se você estivesse aqui dentro da sala de aula assistindo com a gente, porque seu coração está comigo e eu estou com você. Se não tiver motivação, se os 40% não for motivação, a gente está lascado, 60% a gente está dando, que é aula. Os outros 40% é muita motivação. Bacana? Então acompanha aqui comigo, olha só. O esqueminha da anulação e revogação funciona da seguinte forma. Anulação é para ato que? Ilegal. Revogação é para ato legal. Quem pode anular o ato? Quem pode anular é a própria administração e o Poder Judiciário. Quem pode revogar? Somente a própria administração. Lembrando que o Poder Judiciário não revoga ato de outro poder jamais. Correto? Por quê? Revogação é critério de mérito. Anulação é critério de legalidade. Aí a gente tem os efeitos, né? Efeitos da anulação, ex tunc. Efeito da revogação, ex nunc, ou seja, retroativos à data do ato. Aqui, prospectivos. Aí tem vários detalhezinhos que a gente pode esquecer. Por exemplo, Poder Judiciário é que não age de ofício. Poder Judiciário não precisa ser impulsionado. Ele pode ver o ato acontecendo. E legal que ele não pode agir, a não ser que ele seja provocado pelo prejudicado. Então, tranquilo. Demos aí as situações da anulação e da revogação.
A teoria da convalidação, ela bate aqui, ó, na anulação. Ou seja, o que vai ser anulado e o que vai ser convalidado. Essa aqui é a regra. Bacana? Então vamos voltar aqui. O que a gente acabou de ver até agora? A gente acabou de ver que existe o ato nulo, que a gente está dentro da anulação, mas o ato nulo ele não é engessado. Existe a teoria da dualista, ou seja, vício sanável, vício insanável, que está dentro da 9.784 de 99, vício anulável e vício nulo. Vício anulável é aqueles que o cara está de boa fé, não pode causar prejuízo para terceiro nem para administração, e é a faculdade do poder discricionário. E a gente acaba de trabalhar o quê? Os de má fé, que esse não tem jeito. Todos eles são vício insanável. Meu povo, o vício sanável ou anulável, ele pode ser ou anulado ou ele pode ser convalidado. É isso que a gente vai ver até agora. Então vamos lá. O cara fez concurso público, nomeado, empossado de exercício, começaram a trabalhar, 180 passaram na boa, 20 passaram de má fé. 2 anos depois o Ministério Público descobre, o Ministério Público entra com uma ação para anular o ato. E aí, o que ele faz? Ele vai anular. Ele vai pegar, vai aqui e vai bater e vai anular o concurso público. E vai botar esses 20 que estavam de má fé para fora. Por que esses 20 de má fé vão para fora? Porque pela teoria do ato nulo, o vício é insanável, é nulo. Se o ato é nulo, não tem jeito. Todo ato nulo de toda a fé tem que ser anulado, com todos os efeitos que você viu ali, ex tunc e companhia. Agora, esses de cima aqui, a administração vai avaliar se ele tem os requisitos. Vamos avaliar se ele tem os requisitos? O cara fez concurso público e passou na boa. Ele está de boa fé? Ok, está de boa fé. Agora, não pode causar prejuízo nem para a administração, nem para terceiro. Amigo, você depois de 2 anos, depois de ter treinado esse cara, depois de ter colocado esse servidor, se você tirar ele, aí é que você vai estar causando o quê? Prejuízo. Então é melhor deixar ele lá. Não causa prejuízo para a administração nem para terceiro. Ele passou na boa, então está aqui, ó, ok. E o terceiro critério, que é discricionariedade. A administração quer deixar eles lá? Lógico que quer. É mais benéfico para a administração. Então, se tem os 3 requisitos, voltou para matar o concurso, simplesmente a teoria da convalidação, convalidação vai fazer o seguinte, ela também vai retroagir a data do ato, vai chegar aqui e vai restaurar o concurso público, mas somente para quem? Somente para os de boa fé. A anulação volta, mata para cá. A convalidação volta e convalida um ato que era inválido, inexistente, e coloca ele para funcionar para aqueles que tinham os requisitos. Então tá aí a teoria da convalidação. Agora, voltou? Voltou. Então a convalidação tem efeitos ex nunc ou ex tunc? Ex tunc, ou seja, retroativos à data do fato. Correto? Então vamos continuar a matéria aí e vamos tratar de outro tópico agora. Vamos trabalhar agora a teoria do funcionário de fato. Essa teoria é bacana porque a gente vai entrar em vários aspectos, sempre dentro da teoria da convalidação, entender como é que funciona. Para isso, eu vou dar um exemplo. Para entender o que é funcionário de fato, a gente tem que dar exemplo. Agora, antes disso, olha aqui. Funcionário. Essa palavra aqui está praticamente abolida do direito administrativo. Aonde você vai ver ela, funcionário? Você vai ver lá no artigo 327 do Código Penal. Quem é considerado funcionário público para fins penais? Para a nossa matéria, direito administrativo, funcionário público não existe praticamente. O que existe são as palavras servidores públicos. O que existe são os empregados públicos. Várias palavras, como agentes políticos, agentes honoríficos. Lembrando que os agentes administrativos estão aqui, ó, englobando servidores e empregados. E ainda os contratados temporários, de acordo com o artigo 37. Então, o que a gente tem é agente político, agente honorífico, agente delegado, credenciado, a gente tem agente administrativo, que comporta contratado temporário, servidor público e empregado público. Lembrando que funcionário público não está valendo para o direito administrativo. Ele só vale no Código Penal. Lembrando que servidor é aquele que é estatutário, é aquele que é regido por uma lei, no nosso caso, uma lei pública 8.112/90, é aquele que ganha estabilidade no serviço público, mas passa pelo estágio probatório.
Empregado público é aquele que não é regido pelo estatuto, é CLT, é aquele que não tem estabilidade, não passa pelo probatório, não se aposenta com proventos integrais. Aqui ele obedece o teto da Previdência, cada um com suas regras, ou seja, servidor com a regra estatutária, empregado com a regra da CLT, funcionário público para fins penais. Só que existe essa teoria do funcionário de fato, que está dentro do direito administrativo, que eu tenho que explicar para você o que é o funcionário de fato. Imagine a seguinte situação. Imagina que daqueles 200 que entraram, 180 entraram ok, que eu expliquei para você que para isso vai ser convalidado, e entrou 20 pela porta de trás. Entrou o quê? Através de fraude. Se ele fraudou, meu nobre, o ato é o quê? Ilegal. Se um ato é ilegal, a gente entra na teoria que a gente colocou lá. Teoria da anulação. Tem que anular o ato com efeitos retroativos, tanto a própria administração quanto o Poder Judiciário. Lembrando que o Poder Judiciário não trabalha de ofício. O Poder Judiciário tem que ser o quê? Movimentado. O prejudicado tem que entrar e pedir ao Poder Judiciário para trabalhar. O Poder Judiciário sozinho não trabalha de ofício. Aí agora vamos trabalhar os de baixo, que os de cima a gente já sabe, né? Imagina a seguinte situação. Imagina que os de baixo entram e trabalham por 2 anos. 2 anos trabalhando. Nesses 2 anos, eles soltaram certidões, eles depuseram, fizeram um monte de ato em nome da administração. Ó, aqui é um ato. Imagina que aqui ele soltou também uma outra certidão de antecedentes criminais que serviu para um terceiro conseguir conquistar o seu serviço público. Porque para entrar no serviço, em certos cargos, tem que dar prova de antecedentes criminais, de estar com a ficha limpa. Então, esse servidor que entrou ali fraudado, ele realmente forneceu para um particular que posteriormente tomou posse de um concurso. Aí eu pergunto, essa primeira certidão, essa segunda certidão, é válida depois que o ato for anulado? Ou seja, depois de 2 anos, descobriram que o servidor entrou ilegalmente. O ato vai retornar e vai fazer o quê? Vai matar o concurso público para esses 20 aqui. Esses 20 vão ter que ser desligados da administração. A primeira pergunta é, os atos do funcionário de fato, que é essa teoria que ele é chamado funcionário de fato, porque ele não entrou legalmente, ele entrou irregularmente na administração. Esse agente que estava irregular, os atos dele são válidos? Primeira resposta, é válido sim. É válido pela teoria da imputação que o agente está, a pessoa jurídica que está ligada. Está diretamente ligado à teoria do órgão público, ou seja, o agente é uma pessoa física que trabalha dentro de um órgão, que é um ente despersonalizado, um feixe despersonalizado, está trabalhando para a administração pública, no nosso caso a União. Imagine que a União está aqui, que existe um braço da União, que é um órgão, que é o Departamento de Polícia Federal, um exemplo, e lá dentro tem um agente. Esse agente entrou fraudando um concurso, ele é chamado funcionário de fato. Ele realmente está trabalhando, mas ele entrou fraudado. Aí todos os atos dele são válidos? São válidos. Porque na verdade não é o João, não é o Manuel, não é o Joaquim, é a própria administração pública, é a própria União que está trabalhando. Então quando o agente pega e dá essa certidão, quem está exteriorizando a vontade é a administração, não é o cara. Então o ato dele é válido sim. Aí vem a segunda pergunta. Ele ficou por esses 2 anos aqui, então eu posso afirmar que se ele ganhava 10 mil reais por mês, ele tem 10 mil vezes 24 meses que ele trabalhou. Mais 13º, férias, mais um monte de coisa. Juntando tudo, a gente pode dizer que ele ganhou uns 300 mil. Porque tem 13º, tem férias, tem tudo, né? Eu pergunto, esses 300 mil, ele vai ter que devolver para a administração ou não? Lá vem a resposta, não devolve para a administração. Ele não devolve por 2 motivos. Primeiro, se ele trabalhou, ele tem que receber. A administração que visse que ele entrou irregularmente é anterior a isso. Segundo, se a administração receber de volta o dinheiro de um trabalho de outra pessoa, é a administração que vai estar enriquecendo sem causa. A administração vai estar cometendo improbidade administrativa. Então, não podemos trabalhar nessa situação. Ou seja, trabalhou. Tem que receber? Tem que receber. A administração pega o dinheiro de volta? Não. Aí você vai perguntar assim, Evandro, mas por que todos os atos do cara são válidos? São válidos pela chamada teoria da aparência.
O que é a teoria da aparência? A teoria da aparência diz que se o servidor público, melhor dizendo, né? Se o funcionário público entrou pela porta de baixo, ele entrou fraudando, ele está trabalhando. Mas, na verdade, ele está irregular. Mas por aparência, porque quando você olha, você não olha o servidor, você olha o órgão, você olha a união. Quando você chega dentro de uma delegacia de Polícia Federal, você não conhece ninguém. Se você não conhece ninguém e olha 10 pessoas lá fardadas de policial federal, você fala assim, quem está ali é um agente público que trabalha para a União, ou seja, um servidor do Estado, ou é o Joaquim, o Manuel, o Joé. Quando você olha para ele, o que você fala para ele? Você fala, oi senhor policial. Então você não fala, oi Joaquim, oi João, oi Manuel. Você não está interpretando a pessoa do agente, mas sim o que ele representa, ou seja, o Estado. Então é a teoria da aparência. Todos os atos dele são válidos e ele não devolve o dinheiro. Evandro, por que ele não devolve o dinheiro? Já falei a primeira teoria. Por que os atos são válidos? Teoria da aparência. A segunda é a teoria do enriquecimento ilícito sem causa da administração. Evandro, o que é enriquecimento ilícito sem causa da administração? Quer dizer que a administração não pode se enriquecer com o dinheiro das outras pessoas. Tranquilo? Fé e força, demos tudo certo, né, meu povo? Não pode ficar tranquilo. Essa teoria não vai pegar em você que está em casa, não. Sabe por que não vai pegar? Porque você está estudando, meu filho. Você não vai comprar o gabarito. Até porque, se você está em casa estudando, eu tenho certeza que você pagou esse curso com muito sacrifício. E se você está duro em casa, é porque você é concurseiro de fé e fato, né? Cara que tem dinheiro, a vida tá boa e não quer estudar para concurso. Concurso é feito para gente igual eu, é feito para gente igual você, é feito para gente igual o Daniel Sena, que nunca teve dinheiro na vida, teve dinheiro a partir do quê? Do esforço. E é aí que a gente bate pesado em quem não estuda para concurso, né? Então vamos, que Deus é pai e é muito gostoso estudar. Ruim é ficar à toa, deixar o corpo morrer. Vamos lá. As teorias da convalidação que a gente bateu então. Eu tenho duas teorias da convalidação, que eu falei para você que na convalidação a gente divide o ato nulo em vício sanável e vício insanável, ou seja, vício de natureza anulável e a natureza nula. O anulável pode ser convalidado, o nulo não, tem que ser anulado. E agora eu vou te falar os tipos ou simplesmente espécies de convalidação. A convalidação ela pode ser tácita ou a convalidação ela pode ser expressa. O que é a convalidação tácita? É aquela que dá decadência de 5 anos para atos favoráveis aos administrados que estejam de boa fé. Ou seja, se você tiver um terceiro de boa fé e o ato tiver natureza nula ou ilegal, o ato não alcança mais ele. Obrigatoriamente você tem que convalidar. Exemplo. Imagine que eu estou respondendo por improbidade administrativa e eu não posso desfazer dos meus bens. Eu não posso desfazer, eu sou agente público, mas eu dou um jeito e transfiro, vendo para o particular o meu apartamento no valor de R$100.000. Isso em janeiro de 2000. Eu vendi, ele não sabia de nada, ele era um terceiro que queria comprar um apartamento, foi lá por ingenuidade e comprou um apartamento de mim. A União está querendo cobrar, eu estou devendo à União, tomei uma multa por improbidade, uma multa civil, a União vai atrás dos meus bens. Se a União demorar 5 anos, ela não pode fazer nada para alcançar os bens daquele terceiro. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, o prazo já se deu de 5 anos de decadencial. E terceiro, que ele estava de boa fé. O terceiro era de boa fé. Terceiro de boa fé, para a administração conseguir anular um ato, ou seja, anular aquele ato de venda e tomar o bem de novo, ela precisaria de quê? Ela precisaria, antes de dar o prazo decadencial, que são favoráveis aos terceiros de boa fé, que esse prazo é de 5 anos. Correto? Vamos que vamos. Expressa são efeitos sanáveis. Se é expresso, se é efeito sanável, nada mais é do que tudo que eu estou trabalhando para você. Convalidação expressa. Para ser vício sanável, é aquele vício de natureza anulável. Tem que ter os 3 requisitos. Quais são os 3 requisitos do vício de natureza sanável? Primeiro, está de boa fé. Segundo, não causar prejuízo para quem? Nem para terceiro, nem para a própria administração pública. E é critério de discricionariedade. A administração pública tem que querer convalidar o ato, correto? Então vamos que vamos. O que a gente trabalhou agora? Trabalhamos a teoria
do funcionário de fato. Lembrando que todas essas expressões, contratado temporário, servidor, empregado, agente administrativo, político, honorífico, está dentro da nossa matéria, está dentro do direito administrativo, funcionário de fato. Na verdade, a palavra funcionário somente no artigo 327 do Código Penal, que trabalha funcionário público para fins penais. Lembrando que eu dei um exemplo para vocês, que o cara trabalhou, o ato dele, se ele entrou de má fé, tira ele da administração, mas todo o ato dele é válido pela teoria da aparência. Lembrando que ele não devolve o dinheiro que ele ganhou nesse prazo, porque trabalhou, tem que receber. Lembrando que existe a convalidação tácita, que o prazo é decadencial para os favoráveis de boa-fé, esse prazo é de 5 anos. Lembrando também que a convalidação expressa foi o que a gente estudou agora, tem que ter os requisitos. Nessa situação, você responde qualquer questão acerca da teoria da convalidação. Lembrando, pessoal, que teoria da convalidação nada mais é do que a gente estudar a teoria do ato nulo, anulação, revogação. Mais um desdobramento da súmula 473 do STF, onde diz o seguinte, que a administração pública pode anular seus próprios atos com derivado de vício de ilegalidade, pois deles não geram direitos adquiridos, ou pode revogá-los por conveniência e oportunidade, sempre respeitando os direitos adquiridos, ressalvado em qualquer caso a apreciação do Poder Judiciário. Então, meu povo, a teoria da súmula 473 do STF, ela se desdobrou em anulação, revogação e agora a gente entrou na teoria da convalidação. Nessa situação, encerramos aí tudo que a gente tinha que falar do ato administrativo no nosso curso. Vamos fazer vários exercícios sobre atos, vamos fazer exercícios sobre todos os tópicos do direito administrativo que a gente viu até agora, porque é se estudando todos os dias que a gente passa em um bom concurso público. Lembrando, eu vou dar uma dica para você, para quem está estudando, tá? Sempre tenta estudar 2 matérias por dia e fazer exercício todos os dias. Aí tem gente que me manda e-mail lá no site e fala assim, ô professor, mas eu não consigo responder os exercícios que eu tenho. Meu filho, é uma tríade, é uma escada, turma regular para te dar base, turma de exercício simulado. Se você tem exercício que você não consegue fazer numa bateria de 500 exercícios, circula aquele que você não consegue fazer e vai fazendo o restante. Os que você não consegue, depois de 2, 3 meses estudando, você vai ver que vem na tua cabeça e você responde, porque você está acumulando conhecimento. Lembrando que ninguém estuda do concurso para passar do dia para a noite, tá? É de 8 meses a 2 anos para se passar em um bom concurso público. Nessa situação, fica com Deus, Deus é Pai e vamos que vamos, porque na sequência a gente tem bastante exercícios. Um abraço, fica com Deus e até a próxima videoaula.